A gente tá de volta pro nosso penúltimo SQ seus comentários de Game of Thrones. É um quadro que a gente pretende manter nas próximas vezes, mas enfim, estamos aqui para falar sobre os comentários que vocês deixaram na nossa review do episódio 6 da 7ª temporada de Game of Thrones, que é Beyond the Wall. A gente achava que era Death's the Enemy, a gente até falou na review que era Death's the Enemy, mas a HBO, para variar, mudou o nome no final e a gente acabou falando o nome diferente. E a gente tem muitos comentários, muitos hates pra comentar, mas antes não se esquece de deixar um like nesse vídeo para que mais pessoas possam assistir ele, e um like sempre nos ajuda a mandar o vídeo para mais longe. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você recebe os vídeos logo em primeira mão, você sabe quando eles são publicados no YouTube. O YouTube é péssimo para entregar esses vídeos, vocês sabem muito bem disso. Não esquece de dar uma passada também no nosso grupo fechado do Facebook. As melhores interações que a gente tem com o pessoal são por lá, a gente consegue discutir muito, a gente consegue debater muito, sempre tá trocando ideias com as informações mais novas que vão chegando, as informações dos episódios novos, as piadas, tudo. Então entra lá, participa com a gente, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, apoia.se/canal-sidequest, uma campanha de financiamento contínuo que você pode nos ajudar a partir de R$1 por mês, e dá uma olhadinha também nos links que a gente deixou aqui embaixo, da Decorateria, que tem posters de Game of Thrones, e também da Amazon com os livros do George Martin, onde você comprando, você também ajuda o canal. E vamos começar! Vamos começar com os comentários bons. O Misa não falou, mas a gente nem pegou alguns comentários da nossa preview. Nossa pequena análise da preview, porque teve uns comentários muito legais. Então a gente pegou uns de lá também. Então vamos começar com o comentário. E vale lembrar, foram mais de 500 comentários no vídeo da review. Então a gente teve que fazer uma bela de uma seleção, porque Sim, olha... porque agora a gente resolveu não deixar, tipo, vamos botar todas as que a gente acha legal. A gente resolveu definir um número X de comentários, senão a gente fica até amanhã falando, porque cada vez tem mais comentários. E muitos comentários bons, obviamente. Exatamente. Vamos pegar aqueles que a gente pode discutir vários assuntos diferentes. Exato. Vamos começar com o comentário do Sinsel Silva. Gostei de dizer. Sinsel Silva. Sinsel Silva. De cara estou aqui dando um salve e falando: pra que fazer um urso zumbi de CGI e não fazer o Ghost? Por quê? Porque, logicamente, é product placement, né? A Coca-Cola pagou pro urso da Coca-Cola tá lá. Zumbi, obviamente, então, obviamente, Game of Thrones tá tentando lucrar com a Coca-Cola, acredito Também acho, é marketing, é jogada de marketing. Não, realmente, uma das desculpas mais esfarrapadas que eles deram essa temporada, o Ghost não apareceu um episódio da temporada. Foi cortado. Ele praticamente não existe mais. Como é que a gente perde um dos personagens que mais... Ele tava do lado do Jon o tempo todo. O tempo todo, e foi esquecido momento. completamente. Todos os momentos. Foi completamente esquecido. E aí, tipo, eles gastam dinheiro com os dragões, em algumas cenas, que ok, beleza, os dragões estão muito bem feitos, mas a porra do urso polar foi completamente inútil pra trama, só serviu pra dar um sustinho falso. Então, assim... foi bem decepcionante. Não temos uma resposta pra isso, Exatamente. Só mais perguntas. Vamos agora, Jonathan Queiroz. Uma teorizadinha pra tentar amenizar os problemas de roteiro. Perceberam como todos os Whites do bando que eles enfrentam morrem quando o Jon destrói o White Walker, menos o zumbi que eles precisam levar pro rolê com a Cersei? Conveniente. Isso me leva a pensar que tudo foi um tipo de armadilha do Rei da Noite. Desde o conhecimento da localização do esquadrão, o urso isolado como o primeiro mini-boss, o grupo isolado com o primeiro White Walker, o único White do bando sobrando de presente pra eles, assim quando deveria ter esfarelado também, a menos que tenha sido transformado por 8 White Walker, o que não mostraram pra gente em nenhum momento, nem como hipótese explicativa. Exatamente. Acredito que o Rei da Noite, provavelmente vidente verde assim como o Bran, lurou os heróis pra onde ele queria, sabendo do plano idiota, porque já pretendia fisgar um dragão pra ele. Por isso, logo adiante, todos ficam esperando a água congelar, sendo que a porra dos White Walkers que estavam logo ali trazem o inverno e o gelo com eles. Inclusive os White Walkers observando de longe, ou seja, o roteirista responsável é totalmente incapaz de escrever um personagem que ataca quando tem a clara oportunidade e vantagem. Aliás, não cogitar a ideia de acertar o Drogon que estava no chão e muito mais próximo com toda uma galera montada, o que resultaria num lindo strike, pronto, acabou guerra, ou o personagem não fez nada porque esperava o momento pretendido desde o início para agir e saber a chegada dos dragões. Completo, mas explicou bastante dúvidas que vocês... englobou bastante dúvidas que o pessoal falou muito. A primeira delas é justamente, o cara é um Green Seer, é uma das boas teorias, é uma das grandes teorias dessa temporada. A gente estava tentando discutir ela. Eu particularmente estava tirando completamente fora essa possibilidade dele ser o Bran, por exemplo. Porque nos livros o Bran só consegue wargar de árvore para árvore e usar as árvores como método de teleporte, de visitar o passado. Porém, tem uma fala
em um dos livros onde o Three-Eyed Raven diz pra ele que ele vai poder viajar além das árvores. Então, sim, há uma possibilidade de que de alguma forma aquele Walker, porque a gente viu ele sendo transformado, apesar de tudo, Sim. seja de alguma forma o Bran. Eu não sei se é possível, se vai ser isso mesmo. E ele ser um Green Seer explicaria muito mais essas atitudes que ele tomou. Mas ao mesmo tempo tem umas idiosincrasias, vamos dizer assim, umas coisas que vão contra essa teoria. Por exemplo, por que então, quando eles viram que estava tudo congelado, os zumbis foram pra cima deles naquele momento? Qual era o propósito? Por que ele decidiu atacar então naquela hora, se até então eles estavam sendo controlados pelo Rei da Noite? Fica essa dúvida, Eles sabe? estavam sendo controlados? Pois é, eu acho que sim, né? Porque o cara controla. Outra coisa, por que um cara que foi transformado pelo Rei da Noite estava com outro cara também? Misturaram tudo, sabe? Ficam umas dúvidas meio estranhas, assim, sobre isso. A gente não sabe nada sobre eles, pra falar sabe bem nada. a real, a gente não faz a mínima ideia de nada. A gente já comentou nos outros vídeos que a gente não sabe quantos eles são, se eles são todos adultos, se tem crianças, sabe? A gente não sabe nada. Quer dizer, a gente viu uma criança no momento. Sim, aham. Mas se tem outras, quantas? Quantos tempo eles demoram pra crescer, sabe? Tipo, onde é que estavam os gigantes? Porque tinha gigantes naquela primeira visão do Bran. sim, tinha gigantes. Onde é que tá o resto desse exército? Exatamente. Onde é que tá o resto dos Whites? Porque não é só aquilo ali, porque tinha muito Free Folk do outro lado da muralha. E muita gente também reclamou que, ele não atacou ele atacou o Viserion porque o Viserion estava destruindo os exércitos deles. Ok, mas daí tu arrisca errar. Mas o Drogon também tava, ele tava lá, Sim. tava pousado, cuspindo fogo em tudo. Exato, e outra assim, tu arrisca uma lança de gelo num bicho que tá voando do que acertar um alvo parado na tua frente. Um amigo até perguntou, tá, mas tu vai pegar a artilharia que tá destruindo teus exércitos ou aquela que tá parada na tua frente? Eu disse pra ele, eu vou acertar aquela que eu consigo acertar, que é a que tá parada na minha frente. Então, tipo, seria bem mais fácil acertar o Drogon. Enfim, foram escolhas dos roteiristas mesmo. Aquela cena toda ali tem várias coisas patéticas. Mas essa daí ficou mais assim, inexplicável. Até porque o Night King nem existe nos livros, sabe? Até o momento, o único Night King, que é o nome que o George Martin prefere usar, ele não tem nada a ver com esse personagem. Então, sei lá, vamos ver o que vai acontecer, porque ainda é um mistério muito grande, assim, saber quem ele é, o que ele vai fazer da vida. Verdade. Vamos agora para o comentário do Nick L. Beijos, Nick L. Nosso apoiador, tá ali no final dos vídeos aparece o nome dele. Saudades, Tibúrcio. Saudades, Tibúrcio. Estou cada vez mais me decepcionando com a série. Os produtores já falaram que a série iria deixar o lado político e se tornar algo mais épico, o que eu não vejo problema. Porém, eles deixaram um núcleo político, que era o que eu mais gostava na série, e várias outras tramas interessantes para fazer um casal sem graça dar certo. Perdeu totalmente a essência que foi criada nas primeiras temporadas, onde o queridinho dos fãs pode morrer a qualquer momento para matar apenas coadjuvantes que nem ao menos têm fala direito. E agora é o momento deles arrumarem isso tudo, mas com apenas 7 episódios pra série acabar, acho bem difícil isso acontecer. Pois é. A gente concorda. As tramas políticas eram também a nossa parte favorita. As intrigas, as falas, as coisas que aconteciam por debaixo dos panos e a gente só notava quando era tarde demais. E a gente também não teria problema deles largarem isso de mão pra criar algo épico se fosse bem feito. Exatamente. Mas é como o Nick disse, eles abriram mão dos diálogos bem escritos e das tramas bem elaboradas pra forçar um casalzinho que metade do pra agradar os fãs, quer. né? E nem é todos os fãs, tá? As pessoas dizem, é pra audiência, é o que a pessoa quer. Mas o que eu mais vejo é gente que não quer Daenerys. Não, e tem um ponto assim, ó. Alguém até comentou dizendo, tá, mas é que no começo eles não tinham muito orçamento, e aí tinha que fazer mais intriga política, e aí agora eles têm orçamento, eles querem fazer mais efeito especial. Não é assim. Os livros são o tempo inteiro intriga política e com bastante fantasia. Mas intriga política nunca deixa de ser um dos pontos principais. Ó, o Romero aí entrando. Pô. Sai daí, cachorro. Deixa ele, tá dodói. Ele tá machucado. Mas enfim, os livros nunca deixam a trama política de lado, eles nunca deixam de ser intrincados, eles nunca deixam de ser complexos e interessantes para serem apenas batalhas e lutas e mortes. Eles sempre mantêm isso numa dose muito boa. Então não adianta dizer que a série se tornou isso para agradar as pessoas, se na verdade ela agradou as pessoas por ela ser diferente, por ela não apostar só nisso. Exatamente. Toda a essência do que fez a gente amar Game of Thrones tá se perdendo aos poucos pra agradar os fãs, pra agradar outros fãs, né? Porque nós somos fãs e ninguém quer nos agradar. Exatamente. Sabe? Eric Souza. Por que o Jon recebe tantas chances? Por que o Ned não recebeu uma chance, Oberyn, Stannis, etc? A resposta, simples.
Não sei se vocês gostam de cultura japonesa, mas com certeza já devem ter ouvido falar de animes e mangás. Existe um em particular que responde bem essa pergunta, chamado Fairy Tail, mais conhecido como o anime do protagonismo. Ou seja, ele, John, teve essas infinitas chances porque ele tem o poder do protagonismo. As pessoas podem falar o protagonista é o Ned, pode até ser nos livros, mas não na visão dos produtores da série. John e Danny são os protagonistas da série e eles terão quantas chances forem precisas, mesmo que tenham que vir muitas cagadas como teve nesse episódio. Depois a gente vai chegar mais a ponto de falar do John e da Dani em específico, porque foi um grande tópico dessa semana. Particularmente, não tem protagonistas. Não era para ter protagonistas. Não era para ter. Agora tem protagonistas óbvios. Agora sim, na série principalmente. Mas é que a graça disso tudo é tu ver tudo sobre pontos de vista de outras pessoas. E tu ver como elas interpretam algumas coisas sem ter o prévio conhecimento que outra pessoa tem e que ela pode interpretar diferente. E por tu ter esses pontos de vista e tu te colocar nesses pontos de vista, todos os personagens pra ti são protagonistas da própria história. Essa é a graça, essa é a questão. Então, quando se vem com essa papo, o John e a dele, tem que ver porque, não adianta eles... Ele é o mocinho, ela é a mocinha. Ele é o Azor Ahai, ele é o escolhido e tal. Cara, não justifica em nenhum momento. Não. A gente tem até outras pessoas dizendo, não, mas é que tem que ver que é tipo mais ou menos parecido com o Aragorn também, que a gente vai ler depois desse comentário. Mas não, eu não vejo assim. Eu vejo apenas como uma versão, uma forma preguiçosa de tu resolver os teus problemas de roteiro. O seguinte, ele é o protagonista, não é pra ele morrer, ok, não coloca ele em situações onde sempre precisa de um ex-máquina. Faz ele sair das situações dele sozinho. Faz ele ser inteligente, faz ele ser sagaz, faz ele ser, sabe, esperto, saber o que ele tá fazendo, calcular os passos dele, medir e não fazer uma cagada atrás de cagada e ser salvo por ex-máquina atrás de ex-máquina. O caso do John é um caso óbvio, porque ele é um puta de um estrategista nos livros, ele sempre pensa 2 passos à frente do inimigo dele, porque sempre quando ele chega numa batalha, ele tem um jeito de ganhar aquela batalha, mesmo ele estando com menos gente, ele sempre não se coloca, exatamente isso que ele faz, ele não se coloca em situações de risco, e a gente só vê ele agindo impulsivamente o tempo inteiro, sabe, pra ter cenas legais, como o diretor teve a audácia de dizer que eles fazem as cenas pelo momento, sabe? Tipo, a gente espera que os nossos espectadores entendam que a gente bota eles naquelas situações, faz toda aquela situação absurda que a gente fica questionando o tempo, que a gente fica questionando o que tá acontecendo naquela cena, só pelo momento bonitinho que ele quer fazer. Isso é uma violação. Isso é masturbação. Exatamente. Isso é masturbação. Isso é uma violação à história, sabe? É tu pegar a história e usar ela assim, não, eu vou fazer uma história pra eu ter essa cena foda aqui, ó. Como a gente vai chegar nela, foda-se, sabe? Desde que a gente chegue naquela cena, foda-se tudo que acontece antes. E ele fica dizendo, as impossibilidades plausíveis e tal. Caralho, impossibilidade plausível. Ele mete a nossa suspensão de descrença no rabo e ele quer que a gente engula isso. Aqui, ó. Aqui que a gente vai engolir esse tipo de coisa. Verdade. E as pessoas só aceitam porque, mas é que a série é boa. Mas é que é a melhor série criada de todos os tempos. Minha rola, desculpa. Vamos ler agora do Ariel Rocha Goulart. Ele diz assim, tenho 2 observações. 1. Vocês não acham que o John tem tantas chances exatamente porque ele ainda não cumpriu seu papel na profecia, seja ele Azor Ahai ou não? 2. O plano do Tyrion foi sim uma merda, mas com um bando de guerreiros level 20 digno de uma campanha apelona de RPG, não acham que valeria a pena tentar, mesmo tendo chances mínimas de dar certo? Isso até me lembrou em O Senhor dos Anéis quando atacam o Portão Negro. E não falaram nada da Irmandade Sem Bandeira, que trio foda. No mais, estou curioso pra ver como Cersei vai reagir a um morto em troca de um dragão e do Thoros. Valeu aí, abraço e sucesso pra vocês. PS, Davos é meu personagem preferido dos livros. Tamo junto, Miss. Então, a primeira parte, ele fala sobre... Sobre o John não ter cumprido o papel dele ainda. Eu acho que assim, a gente tá interpretando as profecias ao pé da letra e Game of Thrones não é uma série que deixa a gente interpretar as profecias ao pé da letra. Ele, inclusive, fala que as profecias são enganosas. E essa é um tema recorrente na fantasia moderna, que é profecias não devem ser levadas ao pé da letra, porque as pessoas acabam cumprindo as profecias sem querer. Exatamente, e Harry Potter. Exatamente, é outro ponto. Mas assim, o próprio Azor Ahai é um mito, é uma lenda, ele nem quer dizer que é uma profecia. As pessoas ficam plantando profecia, mas a gente esquece que Game of Thrones também trata a religião como uma forma de controlar as pessoas, acima de tudo. A gente não sabe se o Halor é realmente um deus que tá querendo o bem deles. Uhum. Por que ele mostrou aquele lugar lá pro Hound se não serviu pra nada, só serviu pra eles prenderem um dragão? Não, eles não ganharam nada com aquilo que eles fizeram.
Eles perderam um dragão pra ganhar o quê? Uma meia dúzia de soldado que a Cersei poderia dar pra eles, numa jogada que é praticamente... Porque assim, ó, fora tirando o plano suicida, eles ainda têm a segunda parte do plano que é mais difícil, que é convencer a Cersei. Sabe? Esse plano é estúpido em dois pontos. Então, eu não acho que a profecia seja o fato mais importante, por isso que ele morreu, mas é aquilo que a gente estava dizendo. Não, se ele tem que cumprir uma profecia, e se os roteiristas têm que chegar num lugar a ponto disso, não faz ele ser um completo tapado. Sabe? Não faz ele ser um idiota que sempre se coloca em perigo, sempre tá prestes a morrer por causa dessas impulsividades que ele faz. Faz ele, então, caminhar o caminho da profecia, se tu quer fazer isso. Mas não de uma forma estúpida, onde ele precisa ser salvo toda vez. Basicamente isso. Se vão comparar... Senhor dos Anéis, eu não gosto de comparar Game of Thrones com Senhor dos Anéis, porque são duas fantasias completamente diferentes. A do Tolkien, ela preza, assim, ó, aquele última chama de humanidade... Vamos dizer no Senhor dos Anéis, tá? Porque no Silmarillion a gente vê eles fracassando miseravelmente. Mas no Senhor dos Anéis é aquela última chama de humanidade que é valorizada pelo destino e que ajuda eles a vencer. Né? Por isso que dá tão certo no Senhor dos Anéis. Mas no próprio Silmarillion tem momentos ali onde o protagonista não tem nenhum tipo de proteção e onde os planos estúpidos acabam dando errado e fudendo todo mundo. Então, nem Tolkien se salva muito disso, nesse ponto. E sim, Davis é um dos meus personagens favoritos do livro. Pro comentário do Jerônimo Horbach, George R. R. Martin confirmou há alguns dias que o ponto principal da saga é esse, o encontro entre Dany e o Jon. Então o pessoal tem que acertar que eles vão usar um plot amor. Eles são o gelo e fogo, eles não vão morrer até os últimos episódios. Isso se morrerem. Eu sei que muitos querem ver a série pelo plot do começo, onde ninguém tinha plot armor, era mais imprevisível. Mas no final, a série precisa de um desfecho, ou não importa, o esqueleto que sentará no trono de ferro. A gente já respondeu o Jerônimo lá nos nossos comentários, porque ele é uma das pessoas que comenta em todos os nossos vídeos. A gente tem uma conversa muito legal, um debate muito massa com ele lá nos nossos comentários sempre. Então eu já comentei, respondi pra ele pessoalmente, e agora estamos respondendo aqui no vídeo. Que não foi bem isso, pelo menos que a gente entendeu daquela matéria, que ele tá se referindo àquela matéria do Omelete, sobre o Alan Taylor, um dos diretores de Game of Thrones, ter dito que o encontro entre Daenerys e Jon é o grande ápice de Game of Thrones. É. O que ele deu a entender na entrevista é que o George Martin teria dado a entender, quando eles estavam conversando ainda na produção da primeira temporada de Game of Thrones, que a história estava se encaminhando para um encontro entre a Daenerys e o Jon. Exatamente. Nunca foi falado de romance, sabe? Nunca foi falado de casamento, de aliança, nada do tipo. E o George Martin não confirmou que o plot principal da saga é o encontro de Dany e Jon. Isso eu acho que foi um grande erro da matéria em si, da tradução em si, que foi uma tradução bem sensacionalista. Eu achei fiquei até surpreso que o Omelete fez uma tradução tão... Porque eles botam embaixo ainda, encontro amoroso seria o foco principal da série. Como assim, cara? Vocês traduziram bem o que vocês estão falando. Primeiro que o George Martin não disse nada disso. Estão colocando uma coisa que um diretor que conversou com ele disse de uma coisa que aconteceu há mais ou menos 7, 8 anos atrás. E ele disse, ó, George Martin falou que é isso. Deu a entender. George Martin, pelo que ele disse, ficou bem claro. Ou seja, ele não disse. Eles presumiram que ele teria deixado claro isso. E aí assim... o George Martin deu uma declaração em 2015 que a série tá tomando rumos completamente diferentes daquilo. Foi a última declaração dele sobre a série. Ele não fala mais sobre a série. E o que ele disse? A borboleta que bateu as asas na primeira temporada e fez coisas diferentes do que ele tinha feito nos livros, agora se tornou um dragão. Ou seja, as coisas saíram de proporção na série em relação aos livros dele. Quem lê os livros sabe que no ponto onde a gente tá agora, um encontro entre Jon e Daenerys só seria possível, provavelmente, no 7º livro. E daí nós teríamos que ter um romance desenvolvido em pontos de vista dos dois, que ocorreriam, que não são pontos de vista consecutivos. Normalmente eles têm bastante, eles têm em torno de 20 ou 30 por livro, os dois. Mas é o suficiente para tu desenvolver um romance que seja... Pro George Martin, que é um cara que faz coisas complexas, coisas bem detalhadas, coisas que levam um tempo pra acontecer, é o tempo suficiente pra tu desenvolver um romance entre os dois? Eu não acho possível que seja possível desenvolver um romance nesse tempo. Sinceramente, o George é um cara que escreve muito lentamente e faz as coisas desenrolarem num vagar muito lento. Eu não consigo ver isso acontecendo. É por isso que eu sou tão contra John Harris, porque eu não vejo uma possibilidade fácil de acontecer assim nos livros.
A gente tá falando de Winds of Winter terminar com, no máximo, a Dany indo pra Westeros. Sim, mas vamos falar sobre a série. A gente tá pegando Claro, na série. mas eu tô dizendo por causa do George Martin, o fato É. dele ter dito isso, entendeu? Então vamos assim, voltando pra série. Voltando pra série, ele não tem nada a dizer a respeito. Ele não Exatamente. tem palavra ali, entende? Então, Não mesmo que ele tivesse adianta dito, dizer. não é, eles fariam John Aerys. Exatamente. Porque é o que o público quer, pelo menos é o que eles acham que o público quer. Exatamente. E novamente, o George Martin não disse isso, sabe? Não foi uma declaração dele aberta e muito menos a gente pode tirar isso como canon por conta disso. Agora, sobre o negócio do fogo e gelo. Fogo e gelo. Várias pessoas estão nos comentários dizendo: ai, mas coisa se chama fogo e gelo. O que vocês esperavam que acontecesse? Não tô dizendo que é o caso do Jerônimo. Jerônimo não, a gente chama Jerônimo. Mas tem muita gente dizendo que, tipo, o Jon não pode morrer, as chamadas crônicas de gelo e fogo. Quem disse que o Jon é o gelo e que a Daenerys é o fogo? Porque os dois, na verdade, são fogo, né? Vocês estão só presumindo que a interpretação de vocês do que significa gelo e fogo é a real, então, por consequência, nós estamos errados. Só que vocês não sabem. Ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe. É sobre Gelo um e monte de fogo coisa. pode ser N coisas. Mas a minha teoria mais forte é que o gelo sejam os mortos e o fogo sejam os vivos. Essa é a minha teoria mais forte. Mas gelo e fogo podem ser Lyanna e Raegal, que foram quem deu início a essa porcaria toda. Pode ser... Podem ter diversas explicações durante o andamento Pode ser os livros. dragões e os White Walkers. Pode ser os dragões e os White Walkers, pode ser o Ned e a Cersei no começo, pode ser o Norte e o Sul, pode ser, sabe? 500 coisas. Tem muitas interpretações que não Daenerys e Jon. Até porque o Jon é um Targaryen de tudo que foi mostrado, então ele também é fogo, então é fogo e fogo. Ou o Gelo e Fogo pode ser só o Jon, Também. porque ele é meio gelo, meio fogo, sabe? Tipo, tem diversas interpretações pode ser. que a gente nunca pode saber, Até entende? se ele for a Azor Ahai, né? Pois é, então não é Daenerys e Jon, só Necessariamente. porque é gelo e fogo é Daenerys e Jon. Não é nada Necessariamente tão não é. simples. Tá, vamos agora pro Júnior Monteiro. Drogon demonstrou mais emoção do que a Dany na morte do Viserion. Ah, é tão triste ele chorando. Foi bem triste mesmo, e a Daenerys ficou mais triste também, a gente viu as pessoas falando com o próprio Jon do que com a Sim. morte do Viserion na muralha aquela hora. Eu achei, pessoalmente, que ela estivesse esperando o Viserion voltar de alguma maneira, mas não, ela tava lá esperando o Jon. Só mais um pouquinho. Tem uma vai coisa também aparecer. que muita gente falou, que foi da questão das correntes. Por que a gente não falou das correntes? As correntes em si, eu acho que elas não interferem tanto na história, e a gente normalmente pega no pé de coisas que interfiram na história. Então, assim, ela é estranha, ela é um elemento muito estranho, mas eu acho que ela não interfere, assim, de alguma forma no resto, entendeu? Ela, tipo, tem as correntes ali, foda-se, sabe? Tipo, eu não vou ficar pensando nas correntes o resto da vida. Mesma coisa aquela cena A cena da da espada, que todo vocês mundo, também falaram. muita Porque alguém gente soltou, analisou. Porque teve um vídeo que saiu do cara analisando especialmente aquilo, e a gente acha que, tipo, não tem nada ali. É a cena do... Vamos explicar. A Longclaw tem uma cena que o Jon tá saindo dentro da água e o pessoal acha que a Longclaw piscou. Mas a espada não tem vida. A espada não tem nenhum tipo de vida. E o que aparece, na verdade, é o reflexo da mão dele pegando a espada. A mão dele vem de cima e pega a espada. Então, tipo, não... E outra coisa, eu acho que não interferiria em nada também na história. Não moveria em nada. Acho que foi só um exagero, assim mesmo. Fica me lembrando da espadinha do Sombra, que é viva e que morde a mão dele. Ah, é verdade. Imagina se isso acontecesse em Game of Thrones. Nossa, não. Nos anos 90, Pelo isso. amor de Deus, socorro. Vamos agora para alguns comentários no nosso vídeo de preview. Vai lá. Felipe de Paulo perguntou: será que o Sam chegou em algum lugar depois que ele saiu da cidadela? Boa pergunta. Ele Eu deve tá não na muralha. sei se a gente vai ver ele ainda, se ele vai aparecer nesse último episódio. 2 episódios já sem ele vai estar na muralha. Porque ele vai levar o tempo que ele levou pra chegar lá. Pois é. Se o Corvo já chegou, ele também já chega. Será que ele não sabe ainda que os pais dele que o pai dele morreu, não vai lá pra casa dele? Vai ser tipo a Arya, ele vai chegar e vai perguntar pra alguém: teus pais morreram, puta merda. É, eu imagino ele voltando pra casa dos Tarly e daí continuando a estudar lá. Talvez. Ou levando as coisas, os livros pra muralha, ou pra Winterfell, porque o Jon tá em Winterfell. Ele tá fazendo isso pro Jon? Sim. Não sabemos. Mais uma, do Peroz 1000. O que vocês acham que aconteceu com a Era Greyjoy? A frota do Euron aparece no teaser, mas ela e o tio praticamente desapareceram. A gente tava comentando isso também, que o ator que faz o Euron Greyjoy disse antes de começar a sexta temporada
a 7ª temporada, que ele seria o pior vilão desde o Joffrey, só que eu tô aqui esperando, assim, ó. Sentado. Esperando sentada, cadê a vilania? Porque eu não tô vendo nada. Eu acho que a minha teoria é aquela, a Companhia Dourada vai atacar eles pelas costas e vai causar um mal-estar ali. E, pelo que eu entendi da cena do Theon no preview, ele dá uma caída uma caída muito dramática na praia. Me parece que ele perdeu a irmã mesmo. Talvez, eu acho que a Yara deve estar amarrada na proa do navio do ela tá morta com certeza, porque, né, olha quanto tempo passou desde que eles prenderam, uns 6 meses, eu acho. Felipe Bueno. Hey, SideQuest, é muito cedo pra algum White Walker chegar voando no Viserion durante a reunião. Sabemos que a Linha do Tempo em GOT pode nos proporcionar grandes surpresas. Eu acho que sem derrubarem a muralha, eles não passam. A grande teoria é que o Bran vai fazer alguma merda que vai permitir que os White Walkers atravessem a muralha. Sim. Acho que no momento eles ainda não podem atravessar, mas talvez isso seja o papel que ele tenha nesse último episódio. Que, como a gente disse, vai se chamar Dragon and Blood. Dragon and Wolf. The Dragon and the Wolf. Mas eu pessoalmente tô esperando que não seja a Dany e o Jon, mas sim o Rhaegal e a Lyanna, e que a gente tenha finalmente o Bran vendo o que aconteceu, ou a Gilly revelando novamente que eles são casados, ou alguma coisa, que eles sejam o lobo e o dragão do título, e que talvez o Bran mostre a que ele vê, porque ele também tá bem apagadinho nessa temporada. Vamos agora pro hate! Aquela parte maravilhosa que vocês amam tanto, adoram. Teve tanto hate como todos os outros, então vamos lá, porque a gente tá tendo um recorde de dislikes, então vamos lá mesmo. É isso aí. Vocês são chatos demais. Parem de ver então a série, seus babacas. Vocês são 2 frustrados, isso sim. O Cauã, ele foi o ser mitológico desse vídeo, porque ele fez uma compilação de ofensas, onde ele xingava a gente, xingava as pessoas por não aceitarem a opinião dele, e xingava a gente por cagar regras, xingava as pessoas por cagarem regras e não respeitarem a opinião alheia, mas ele não respeitava a opinião alheia e vivia cagando regra. Então é uma ótima brincadeira que ele fez com ele mesmo. Eu acho que na verdade ele fez de zoeira isso aí mesmo. Talvez, porque ele falou em caps lock e ele foi repetindo as mesmas coisas. Ele só ficava brigando com todo mundo que ia lá falar com ele. Tu não respeita a minha opinião, para de cagar regra. E ele ficava fazendo isso o tempo inteiro. Um espetáculo. Não quer ouvir crítica, não desce pro play. Dê uma olhada lá, vocês vão se divertir muito. Tá muito engraçado os comentários dele. Verdade. Sérgio, vocês querem que o Jon morra? Ele é o personagem mais importante da série. Ele é o herói, os outros são substituíveis. Essa aqui foi a melhor coisa. O Jon é o melhor personagem da série e os outros são substituíveis. Eu acho que a gente não tá assistindo a mesma série. Eu acho que ele não tá assistindo a mesma série que nós, Maria. Eu acho que ele tá vendo uma outra série com outro Jon, porque eu não consigo acreditar que uma pessoa vai dizer isso de verdade. Mais de uma pessoa disse isso, tu pode acreditar. Tem pessoas que gostam de outros personagens, a gente gosta de personagens XY, eles gostam do ZW, por isso que é série da audiência. Vamos lá. Nivânia. Nossa, esse é o melhor. Esse aqui, ele conseguiu chegar num nível assim de escatologia assim, que a gente não tinha alcançado ainda. Espetacular. Vai, Maria. Eu acho que esse Cauã e essa Nivânia são a mesma pessoa, porque notem, vocês são chatos demais. Parem de ver então a série, seus babacas. Vocês são 2 frustrados, isso sim. E essa foi o comentário do Cauã. E aí depois diz: faça como eu, vocês me deram ânsia, nem vi até o fim, seus 2 bostas. Querem ser melhorares que o escritor? Melhorares que o escritor. Ou alguém tá tipo dando Ctrl+C, Ctrl+V e dizendo, vamos lá comentar no vídeo esses babaca, ou é a mesma pessoa que comentou 2 vezes. Pode ser. Mas eu gostei que ele chamou a gente de bosta, é engraçado. Vocês me deram ânsia? Bostas. What? Aqui a gente é bostas. Ele sentiu o cheiro e daí deu ânsia. Sejam mais, como é que ele disse? Sejam mais que nem eu, não, como é que é? Façam como eu. Façam como eu, sejamos... Não sei o que ele... Ser babaca, eu acho, de repente, chamar os outros de bosta. Talvez. A gente quer ser melhorares que o escritor. Faça como eu, vocês me deram ânsia. Liliane, pra que assistir a série se detesta tanto? A gente respondeu essa daqui na semana passada, Liliane. Se tá tão ruim assim, por que vocês não param de assistir? A gente não detesta. Tchau, Liliane. Igor, povo burro, não vê quem mandou a Brienne ir embora foi a Arya disfarçada de Sansa? A gente teve é muito legal porque ela tá tendo uma crise de identidade. Porque ela pega e fala, depois ela se encontra com ela mesma e ela fica discutindo com ela mesma que ela queria ser a Sansa. Né? Tipo, eu queria ser a Sansa, eu queria ser você, usar seus vestidos e tal, mas na verdade era ela. Então, tipo, ela é o Gollum de Não, Game é of que Thrones. A Sansa é a Arya com o rosto da Sansa e a Arya é a Waif com o rosto da Arya. Boa! Olha aí, teoria, hein? Teoria confirmada. William, kkk, que cara frustrado. Insulto repetido da semana.
Frustrado. Frustrados? Frustração? Vocês são uns frustrados. Como eu estou frustrada? Vocês são uns frustrados, seus bostas. Eu não entendo por que as pessoas acham que frustrado é uma ofensa a nós. Eu não sei. Se a gente tá frustrado porque Game of É. Thrones foi ruim, então o problema é Game of Thrones, não a gente. Alguém disse assim, vão fazer sexo, seus frustrados. O Cauã? Foi ele, né? Sim. Espetacular. É isso aí, pessoal. Então essa é a nossa penúltima edição do SQ Lê os seus comentários de Game of Thrones antes de 2019, quando a gente deve voltar com essa brincadeira. Mas a gente vai continuar lendo seus comentários, obviamente, a gente vai continuar falando de tudo, com todas as suas teorias, enfim, de todos os outros vídeos que a gente vai fazendo. Então vamos deixando seus comentários, deixando suas teorias sobre tudo aquilo que a gente está falando, suas opiniões. E obviamente não esquece que nesse domingo, na season final de Game of Thrones, se o episódio não vazar, nós temos uma live pré-episódio pra gente comentar tudo o que aconteceu nessa temporada, tudo aquilo que a gente acha que deu certo, tudo aquilo que a gente acha que deu errado, as teorias pra season final e pra 8ª temporada. Também, depois do episódio, a gente vai fazer uma live, então vai ser a review, normalmente como a gente sempre faz, só que ela vai ser ao vivo, vocês vão poder opinar, a gente vai poder conversar um pouco mais, a gente vai apresentar todos os pontos, então participa com a gente domingo, antes e depois de Game of Thrones, caso o episódio não vaze. Fiquem ligados, a gente vai fazer uma promoção especial pra vocês. Obviamente, não se esqueça de deixar um like no vídeo, o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, sua teoria, o que você gostou nesse vídeo, o que mais você quer ver no SQ Lê os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra gente ganhar pra você receber as notificações de cada vídeo novo que tá chegando, com toda a cobertura de Game of Thrones, com os nossos outros reviews que a gente tá fazendo, porque acabando Game of Thrones nós ainda temos Mr. Mercedes, que nós estamos fazendo as reviews, Preacher, que tá finalizando agora a temporada, The Mist, então fica ligado que tem muito material, muito conteúdo vindo por aí ainda e vai ter mais coisas até o final do ano. Não esquece também de dar uma passadinha no nosso apoia.se/canal SideQuest. Posso trazer mais vídeos como esse toda semana. Não esquece de dar uma passadinha aqui embaixo nos links se você quer comprar algum livro também de Game of Thrones ou os posters da Decorateria. E obviamente o nosso grupo no Facebook, onde a gente continua interagindo, continua conversando, manda pra vocês os comentários, vocês nos mandam comentários, vocês nos mandam opiniões, teorias. Tá bem legal a interação lá, tá certo? Até mais! Tchauzinho.